Boa noite. O Senhor já está aqui. Nós podemos sentir a Tua presença. E a Bíblia diz que quando nós nos reunimos, ali o Senhor está. Amém? Eu creio que o Senhor sempre tem algo maravilhoso para nós. Mas nessa noite, eu sinto que a atmosfera está muito diferente. E nós temos que ter uma expectativa muito grande, porque o nosso Deus é grande, os seus planos são grandes. E nós, eu e você, estamos nos planos dele. Amém? Se coloque de pé, por favor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. O teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. Mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Sim, nós cremos nisso, adorando ao teu nome, Senhor, em qualquer circunstância. O Senhor está sempre cuidando de nós, está sempre do nosso lado. Tu és o nosso braço forte. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a
Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus, que bênção, queridos. Quem está firme aí apesar do deserto? Amém? Quem tem a presença no deserto? Quem tem alimento, sustentação? Você tem tudo que você precisa, não importa a circunstância. Esse Deus é presente, maravilhoso, provedor. Amém, queridos? Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Deus provê. Deus provê. Já aproveita e cumprimenta, dê um abraço, um aperto de mão a quem está perto de você aí. Declara a paz de Jesus. Como é bom estarmos juntos, celebrando ao Senhor. Deus abençoe vocês. Amém, queridos. Se você já cumprimentou alguém, fique à vontade, tome seu assento. Maravilha. Bom, agora eu quero te cumprimentar com a paz de Jesus, amém? Que Deus derrame graça sobre nós nessa noite. Já está derramando, não é? Uma chuva serôdia de amor, de graça, de misericórdia do Senhor sobre nós, não é? Que bom que você veio. Bom, queridos, nós vamos continuar celebrando ao Senhor, mas eu quero ser breve aqui em alguns recados para a gente continuar louvando, não é? Nós vamos louvar com o nosso louvor financeiro também depois, mas eu quero lembrá-los que nesta semana nós vamos ter um encontro especial da Rede Homem. Eu quero só ouvir aí, tem cabra de Cristo aí ou não? Pastor, de vez em quando tem que dar uma instigada assim, os cabras aí soltar, né? Né, irmãs, né, mulheres? Vocês sabem disso, né? Deixa eles aí vibrarem, né? Mas olha, você que gritou aí, você tem um compromisso de estar aqui nessa quinta-feira, dia 25 às 20 horas. E por favor, convide o amigo, tá bom? É bênção demais, sempre com uma palavra voltada, desafiadora para o nosso coração e um tempo de comunhão depois, tá certo? Contamos com vocês, homens de fé, cabras de Cristo, tá? Bom, queridos, e na sexta-feira, no dia 26, nós vamos ter aqui o encontro dos jovens. Agora eu não posso perder a oportunidade. Cadê os jovens aí, a galera? Aê, pessoal que veio de Londrina aqui me ajudou, hein? Cadê Sertanópolis? Cadê os jovens de Sertanópolis? Aê, galera, timidamente, mas Deus abençoe, Deus está vendo, tá? Glória a Deus. Vamos fazer um barulho santo aqui dia 26, tá bom? Nessa sexta-feira, às 20 horas, com o DIP, é o nosso culto aí, mergulhando em Cristo, tá? Por que vai ser na sexta-feira? Jovens, aí eu já passo para o aviso de sábado, porque sábado nós vamos ter um encontro muito especial, comemorando 121 anos da nossa denominação IPI do Brasil, tá bom? 121 anos de história que nós vamos comemorar lá na IPI de Rolândia, tá? Vamos nos unir com as igrejas do nosso presbitério, tá certo? E nós estaremos lá às 20 horas, neste sábado, dia 27. Quero desafiar você, igreja, IPI Sertanópolis, a fazer parte disso, estarmos juntos lá, tá bom? Mas olha só, talvez você não tenha como ir, vocês não tenham meios de ir, precisa aí de uma carona, precisa de locomoção, tá certo? Nos procure, dando o seu nome lá no balcão, ou amanhã, no máximo, até amanhã, às 11 horas, eu vou esticar um pouquinho até meio-dia. Amanhã até às 12 horas, dê o seu nome se você precisa de carona, se você precisa de locomoção para ir, que nós vamos nos mobilizar, talvez com ônibus, talvez aí com caronas, mas nós precisamos saber quem precisa, quem se dispõe
a ir, mas não tem como ir. Então dê o seu nome, fala: eu quero ir, quero fazer parte. Nós vamos te ajudar, vamos nos mobilizar para isso, tá certo? Amém, igreja? Glória a Deus. Quem sabe você está nos visitando, faça parte disso também. Você pode estar conosco, somar com a gente, tá bom? Faça parte disso, vai ser bênção em nome de Jesus. Bom, queridos, e o último aviso é para a semana que vem, na quarta-feira, com a última noite, literalmente a última noite do mês, não é? Dia 31, com o culto especial dos adolescentes, né? O Up Teens se organizando aí com a Last Night, e este tema aí tão relevante, Inside Me, é isso? Inside Me, cadê o ouvindo? Não está aqui não. Bom, queridos, quarta-feira, dia 31, às 20 horas, aos adolescentes. Tem adolescente aí ou não? A galera está antenada aí também. Bom, gente, é isso aí, é os recados, tá? Que Deus abençoe você. Nós vamos continuar louvando e celebrando a Jesus Cristo, mas agora também com o nosso louvor financeiro. Então eu quero te convidar a ficar em pé mais uma vez, com muita alegria, gratidão ao Senhor. Se você veio preparado, ou sentir no seu coração, entender de fazer parte deste momento também, tá certo? Adorando a Deus e louvando a Deus com seus recursos, que na verdade tudo é dele, tá certo? Nós temos aqui as urnas com os envelopes, você pode fazer isso ou através de outras opções lá atrás, só procurar o balcão, tá certo? Mas faça isso com alegria e gratidão, amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui para te adorar. Nós nascemos para te adorar. Não há outra razão de vivermos. E nós queremos te agradecer porque o Senhor veio ao nosso encontro em Jesus Cristo e nos apresentou o vivo e santo caminho para a adoração a Ti, para a comunhão contigo, Senhor. E o Senhor nos mostra que somos Teus, que tudo é Teu, pertencemos a Ti, levamos o Seu nome, somos a sua imagem e semelhança e carregamos a sua presença em nós. Nós queremos te exaltar também, Senhor, com aquilo que o Senhor nos deu de recursos, dizendo que tudo é teu e tudo é para a tua glória. O Senhor nos tem por inteiro, até mesmo as nossas finanças, nosso trabalho, nosso emprego, nossa profissão. Deus, tudo que entra na nossa conta, tudo que, Deus amado, entra na nossa casa é teu. Nós entregamos a Ti, através dessa atitude nesse momento, Senhor, e dizemos: ser bem-vindo nessa noite, Pai, ser bem-vindo nessa noite, Filho, ser bem-vindo nessa noite, Espírito Santo, opera em nosso meio, Senhor, derrama a Tua graça, o Teu amor, transborda a Tua presença, a Tua glória, em o nome de Jesus, amém, igreja, glória a Deus, aplauda o Senhor, vamos louvá-lo. Me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Te amamos, Jesus, tu és a nossa vida, tu és tudo que desejamos. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e me curou, me trouxe vida, me incendiou.
mas Ele nos amou muito antes. Ele nos amou primeiro, Ele nos alcançou, Ele nos trouxe vida e vida em abundância. É somente na presença dEle que nós encontramos aquilo que procuramos. E nós, como igreja de Cristo, precisamos sempre buscá-lo e manter a chama no nosso coração acesa, sempre buscando para que o mundo seja incendiado também pela presença dEle, a começar em nós, que nós sejamos incendiados, para que o mundo também conheça aquele que está em nós e vive em nós. Amém? Um barulho diferente, como um vento veemente. Eu ouço línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Vem, Senhor, e aviva-nos. Oh, aviva a tua igreja, aviva os nossos corações. Ouço um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada,
rejeitamos toda a frieza espiritual da nossa geração. Nós não queremos viver nessa frieza espiritual. Nós queremos queimar por Ti, Senhor. Nós queremos queimar em Tua presença. Renova-nos, enche-nos de Ti, enche-nos, que nós sejamos o Teu altar. Vem queimar em nós, vem queimar outra vez em nós. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende. Se esse é o seu desejo, cante isso. Me batiza. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Aleluia! A Ele a glória, a Ele o louvor. Nós somos Teus, Senhor. Aleluia. Dê a mão ao irmão, irmãos ao seu lado. Vamos orar juntos. Vamos orar para que o Espírito de Deus venha avivar a nossa fé. Nós estamos sob uma nuvem do mover de Deus, igreja. Estamos em consagração, 21 dias de jejum e oração, clamando para que o Espírito Santo aviva a Tua obra, para avivar a nossa fé, para sermos eficientes. Há um senso de urgência se apoderando da igreja, para se levantar como a boca de Deus nesses dias. Profetas do Senhor se levantando, homens e mulheres que queimam por amor a Cristo, que se desesperam pelos perdidos. Onde estão aqueles que vão se desesperar pelos perdidos? Onde estão os filhos de Deus que manifestarão a sua glória nessa geração? Onde estão as lágrimas por clamar pelos perdidos, por chorar pelos perdidos, de serem sensíveis ao Espírito Santo? Ó Senhor, batiza com Teu fogo a Tua igreja. Muito mais do que uma sensação, muito mais do que uma experiência, é uma vida, Senhor, de santificação na Tua presença. É uma sensibilidade para sentir o que o Senhor sente. É de vencermos, Senhor, a carnalidade. É de rompermos, Senhor, com a religiosidade. Batiza com Teu fogo a Tua igreja. Aviva-nos em Ti, Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. Incendeia a Tua igreja, incendeia com poder e glória. Incendeia, Espírito Santo de Deus. Enche as nossas vidas com o Teu amor. Senhor, toca corações de tal maneira que até mesmo o mais insensível testifique da Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, seja tocado pela presença do Deus vivo, pela presença do Espírito Santo,
presença essa que constrange, presença gloriosa do Senhor, que faz remover toda a frieza espiritual. Senhor, nós clamamos, adoramos, bendizemos o Teu nome. Continue fluindo, Senhor, em meio à Tua palavra, tocando, queimando os nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, glórias ao Teu nome, nome sobre todo nome, nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor, irmãos queridos. Obrigado, irmãos preciosos, Senhor de louvor, pela sensibilidade com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Cada encontro que temos é diferente, não é mesmo, irmãos meus? Cada terça-feira, cada domingo, cada encontro que temos às vezes é diferente, é marcado com algo do Senhor, sempre é marcado pela presença do Senhor. E precisamos desejar sempre a presença dEle em todo lugar, amém, igreja? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, no capítulo 22. Nós vamos meditar a palavra do Senhor neste momento. E logo nós estaremos orando também para os irmãos que estão na campanha de oração e também por aqueles que desejam começar. Deuteronômio, capítulo 22. Confesso que é a primeira vez que estaremos pregando essa palavra, e eu tenho a plena certeza que ela está sendo direcionada do trono do Senhor para as nossas vidas hoje. Amém, queridos? Glórias a Deus. Nós temos sido abençoados por tantas revelações da palavra do Senhor nesses dias. Semana passada eu soube que a palavra veio de contra ao coração, não é? Que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, amém? Nada nos separa do amor de Deus. E nessa noite nós iremos falar, irmãos, algo tão importante que a Bíblia diz sobre nada. Eu chamo você para ficar com seu coração muito sensível à voz do Senhor. Assim que você já está com a sua Bíblia aberta, nós vamos projetar também um texto, mas eu quero, a título de uma introdução, uma pergunta que é bem óbvia talvez para alguns a resposta: por qual motivo devo me importar com as necessidades do próximo? Por qual motivo, igreja? Por qual motivo, meus queridos, que nós devemos nos importar com a necessidade do próximo? Se é bem claro o mandamento do Senhor de nós sermos agentes do amor dEle, de manifestar o amor dEle ao próximo, o próximo tem a ver com aquele que é o necessitado. Mas por que motivo, qual razão que nós devemos nos importar com as necessidades do próximo, a necessidade alheia? Por que temos que se importar? Se até então você não se importava, era indiferente, eu creio que essa palavra vai encontrar muito o seu coração nessa noite. Uma palavra de instrução, uma palavra de exortação para alguns, uma palavra de ensino para outros, mas de alguma forma essa palavra há de responder ou trazer clareza o porquê que eu e você devemos se importar. Guarde essa palavra, se importar com a necessidade do próximo. Se importar com o próximo, da sua necessidade. Este texto nos introduz sobre esta pergunta. A partir do capítulo 22, irmãos meus, nós iremos ler apenas 4 versículos, os primeiros versículos. Atentamente ouçamos a voz do Senhor. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta, leve os animais de volta ao dono. Se este não for o seu vizinho, ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-lo. Então, você os entregará a ele.
Faça o mesmo com o jumento, com a roupa, ou qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar, você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no chão, não se omita. Sem falta, ajude-o a levantar o animal. Espírito Santo, continue falando conosco. Abra nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra de uma forma clara, de uma forma, Senhor, tão precisa. Nós oramos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, em Israel havia as leis que servia para trazer uma civilização ao povo de Deus. Claro que aquelas nações, eles tinham as suas próprias leis, no entanto, o povo de Deus foi inspirado ao coração de Moisés trazer diversas leis essas que deveriam governar o relacionamento entre a comunidade de Israel. Era um manual prático para que eles pudessem desfrutar de um relacionamento abençoador. E lembrando que eles viviam em tendas, então logo eles não tinham cercas, eles tinham um animal que era o seu bem muito precioso, era um patrimônio, era algo muito importante, eram meios de vida, as quais por meio deles trabalhavam muito, no arado, nas cargas, para buscar alimento, e alimento era longe, o local, não era um supermercado que temos acesso hoje, que podemos na esquina buscar alguma coisa, encontramos sempre um estabelecimento tão prático. Então eles precisavam andar muito longe, e o animal com certeza era tão importante para esse meio, era necessário, era um meio de sobrevivência sem dúvida, e ao perder, sem dúvida era um grande prejuízo, e para alguns seria um sacrifício viver sem agora o seu valoroso animal, que tanto o ajudava. E para isso estabeleceu uma lei. Havia umas leis, por exemplo, se alguém golpeasse um animal, deveria restituir o outro para o dono, para você entender a importância que era. É claro que tanto valoriza o animal, mas principalmente o dono do animal, para não ter prejuízo e para que ele também pudesse desfrutar dos seus compromissos e dos seus recursos que poderiam trazer por meio deste animal. Agora, essa lei especialmente, trazendo a consciência, caso o jumento ou o animal de carga, quer que seja, se perdesse, o que deveria este povo fazer? Ter logo uma iniciativa, ter logo uma consciência de acolher este animal e cuidar para que seja devolvido para o dono, para o proprietário. Era uma forma de ter um relacionamento saudável, era uma maneira de dizer, olha, eu me importo com a sua situação, eu quero dizer com essa atitude, eu me importo com a sua necessidade, você perdeu uma coisa, e eu me importo com aquilo que você perdeu. Essa cultura se instalou em Israel, essa cultura, ainda que ela estava sob a lei, mas pela graça, a nova aliança em Cristo, é algo também que precisa haver entre nós essa cultura de reino, de se importar com aqueles que perdeu alguma coisa, que para ele é significante, ainda que muitas vezes para nós não tem tanto valor, mas só quem perde sabe o valor, somente quem tem e perde algo sabe o quão é necessário. O desespero está na parte daquele que perde, ainda que por um momento a euforia se apodera daquele que encontra, e prontamente diz, opa, meu dia de sorte, encontrei uma carteira cheia de dinheiro, encontrei um pertence, é meu agora. Euforia de quem encontra, desespero de quem perde. E essa cultura não pertence ao reino de Deus, a qual estamos sujeitos a nosso dia a dia perder alguma coisa. Mas, nesses 4 versículos, por 3 vezes,
destaca uma palavra que o Senhor quer nos ensinar com ela. Por 3 vezes, o Senhor fala nessa palavra que ao ver, seja um pertence, seja um animal, seja vestimenta, um pertence de alguém que perdeu, não seja omisso. Não seja omisso. Exatamente essa palavra que se destaca, irmãos meus. Você pode olhar no versículo 1, versículo 2, versículo 4. Não seja omisso. Ao encontrar algo, não seja indiferente. Se você ver algo, alguma coisa, não seja omisso. Não seja omisso. E somos lembrados também em Tiago capítulo 4, versículo 17, que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está o que, irmãos? Pecando. Aqui há uma explicação sobre a definição de omissão. É aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Irmãos, nós pecamos por ações, por pensamentos, podemos pecar em relacionamentos, mas este pecado poucas vezes confrontamos, este pecado poucas vezes nos autoexaminamos, se temos praticado este pecado chamado pecado de omissão, ou seja, o pecado de não fazer nada, de ver algo que precisa ser feito e não faz, sabendo que precisa de ajuda e não ajuda, sabendo que precisa naquele momento colocar em prática a palavra de Deus e não a colocar, isso é um pecado de omissão. Quando eu tenho a minha consciência informada da palavra de Deus e mesmo assim sou negligente, eu estou sendo uma pessoa omissa. Quando eu percebo uma necessidade de alguém e faço questão de passar de largo, como o Senhor nos ensinou, o bom samaritano, naquela passagem cheia de revelações, ao passar de largo, ao ver um necessitado, isso é omissão, de não prestar ajuda, de não prestar socorro, omitiu, ainda que ninguém viu, pecado. É semelhantemente o capitão de um navio que foi condenado a muitos anos de prisão. Por qual motivo? Ele estava já longe do seu habitat e estava já no mar, e quando ele depara um barco, havia sofrido ali um acidente e várias pessoas clamando por socorro. Este homem não parou, não prestou conta, não prestou socorro, não lançou o salva-vidas e foi para o seu destino. Chegou lá, a primeira coisa, ao ter conhecimento das autoridades legais, prenderam ele. E no seu julgamento, ele queria se defender o tempo todo, dizendo: por que eu estou sendo condenado? Eu não fiz nada. Porque eu estou sendo preso? Eu não fiz nada. Ou seja, é exatamente por isso que você está sendo condenado. É exatamente por isso que você vai ser preso. Porque você não fez nada e deveria ter feito alguma coisa, ou seja, prestar ajuda àquelas pessoas que por falta da sua atitude, pela sua omissão, pereceram, morreram afogados. A nossa omissão pode comprometer a vida de muitas pessoas, meus irmãos, e a Bíblia traz muita clareza sobre isso. Você quer uma referência para você ler depois? Ezequiel capítulo 3, leia depois essa passagem, leia capítulo 18. A omissão é um pecado prejudicial, que é comprometer a vida de muitas pessoas, que poderia ser diferente se alguém se importasse com a sua necessidade. Quando o próprio mestre nos ensina a chorar com aqueles que choram, o apóstolo Paulo faz menção sobre isso também, de se importar com aqueles que choram, é de você ter uma sensibilidade, de você não ser omisso ao sofrimento alheio. Agora, diante disso, meus irmãos,
Quais lições podemos aprender, sendo que a palavra está dizendo que nós não podemos ter nada de omissão. Não seja omisso. Omissão é o pecado de não fazer nada, de demonstrar uma atitude que não é com você, não é comigo, não se importar como deveria. Agora, uma coisa interessante logo no versículo 1. Se você notar, preste atenção nessa palavra, se você notar, quer dizer algo que você tem conhecimento, que um boi, uma ovelha de seu compatriota se extraviou, e não se omita, mas sem falta, leve os animais de volta ao dono. A primeira lição que nos traz aqui, irmãos, com muita clareza, quando eu percebo, quando eu noto algo que alguém perdeu, claramente a palavra está nos exortando para um princípio aqui. Qual? Que nós não devemos omitir diante da necessidade do próximo. Não se omita diante da necessidade do próximo. Nós vamos falar de alguns princípios aqui. O primeiro princípio é este, que nós não devemos omitir diante da necessidade do próximo, a qual nós sabemos. Porque uma coisa é na ignorância, é não ter conhecimento de nada, eu não sabia, de fato, tem situações que nós não sabemos. Mas a partir do momento que eu tenho a minha consciência informada e passo a agir contra ela, isso não é sábio. Agir contra a consciência informada, isso não é sabedoria, queridos. Eu tenho um princípio comigo, que a partir do momento que eu vejo, eu ouço, e chega de alguma forma ao meu conhecimento, eu estou comprometido. Já estou comprometido, agora eu sei. Às vezes fico bravo, ou seja, não tenho desculpa. Não tenho desculpa. Estou comprometido, já estou sabendo. Tenho que orar por isso, tenho que fazer alguma coisa, tenho que se importar com isso. A partir do momento que tenho conhecimento de uma necessidade, não tem desculpa, não tem. Outro princípio que encontramos na palavra, queridos, observe ainda no versículo 2, se este não for o seu vizinho, ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-lo. Então você os entregará a ele. Sabe outro princípio aqui, irmãos, que nos ensina para ter relacionamento abençoador, para vivermos uma cultura abençoadora? Porque por mais que nós temos a certeza, a salvação em Cristo, e vamos habitar com o Senhor eternamente nos céus, mas nós temos aí, com a graça do Pai, longos anos de vida pela frente, e precisamos viver a cultura de Deus, do reino de Deus aqui na terra, tanto para sermos uma bênção, ser abençoadores, abençoados, e também para revelar para este mundo a Cristo que servimos, revelar o reino de Deus, através de atos, de atitude, de se importar uns para com os outros, mas, sem dúvida, essa atitude precisa partir do coração de um discípulo de Cristo, daquele que deseja realmente servir a Ele, e essas atitudes, sem dúvida, fazem muita diferença. Perceba, qual é o princípio dessa palavra, deste versículo, irmãos meus? Que nós devemos não se omitir, sirva, mesmo não conhecendo a pessoa, mesmo não conhecendo, porque é interessante, olha, se caso este pertence, seja o seu vizinho, ou de quem você não conhece, ou seja, faça alguma coisa, ainda que, se for do seu vizinho, eu conheço, é do meu vizinho, deixa que eu guardo aqui em casa. Encontrei um documento, eu conheço, mora perto de casa, deixa comigo, eu guardo, até encontrado, eu devolvo. Mas eu não conheço, estou nem aí. Irmãos, misericórdia, essa palavra não convém na linguagem do reino de Deus. Mesmo que você não conheça, nós devemos ter uma atitude de servo, irmãos, e servir, não é somente servir aquelas pessoas que nós conhecemos, mas sim servir aquelas que nós ainda não temos um vínculo. Aliás, é até uma oportunidade de sermos um abençoador na vida de alguém que nós não conhecemos, é uma oportunidade de revelar que de fato alguma coisa diferente está em nós, que é o que, irmãos? O governo de Deus, a palavra de Deus, que está nos impulsionando a ter atitudes assim.
Mas uma coisa também interessante, nos chama bastante atenção, um outro princípio ainda com base neste versículo, que nós devemos reter aquilo que não nos pertence, irmãos. Reter aquilo que não nos pertence. Olha, está dizendo claramente, você ao encontrar, seja do seu vizinho ou de um desconhecido, leve para casa, guarde, mas uma coisa, não é seu. E quando o dono for buscar, então você os entregará a ele. E detalhe, sem condição alguma. Eu encontrei, mas é um valorzinho aí, sabe? Um valor simbólico, porque me custou encontrar isso. Irmãos, misericórdia. Algo que não nos pertence, devemos ter aquilo que não nos pertence, irmãos. Olha, não é abençoado não, hein? Reter coisas que não nos pertencem. Ainda mais quando sabemos de quem é, ainda mais que assistimos o seu desespero, mas estamos aqui quietinho, ninguém sabe que eu encontrei, agora é meu, vou sair no lucro, vou me beneficiar. Será que vai ser abençoado? Mesmo eu sabendo que não é meu, e mais, eu sei de quem é, não é meu, eu encontrei, mas eu sei de quem é. Isso é uma atitude omissa, irmãos. Isso não é abençoador. A casa não flui a paz. Eu ainda estava na ignorância no processo da conversão, e guardei algo, foi encontrado, na verdade encontramos eu e meus amigos, e guardei em casa, até achar o momento certo de começar a usar aquele objeto. Queridos, me deu uma inquietação, eu fiquei o tempo todo ansioso, não conseguia dormir, falei, misericórdia, eu não tinha discernimento das coisas de Deus, não tinha noção, mas enquanto eu andei ouvindo aquele negócio, porque muito bem sabia quem que era o proprietário, não me deixou realmente em paz, enquanto eu devolvi para outras pessoas que quis compartilhar comigo, olha, eu não quero mais compactar com isso, está aqui. Mas é uma situação que realmente que não nos pertence, realmente não traz paz, não traz bênção. Ouso até dizer que isso interfere até o fluir das bênçãos de Deus sobre a nossa casa, quando retemos coisas que não nos pertencem. Há um outro princípio também, que no versículo 3 e versículo 4, irmãos meus. Faça o mesmo com o jumento, com uma roupa ou qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou boi que pertence ao seu compatriota caído no chão, não se omita. Sem falta, ajude-o a levantar o animal. Irmãos, o Espírito Santo me trouxe um princípio tão claro. Eu falei, Senhor, é isso. Nós temos que lutar contra essa cultura, irmãos, e vivermos o reino de Deus. Qual cultura, irmãos? Contra qual cultura que nós podemos ver que é até comum, ou melhor, é normal, talvez em nossa sociedade, nosso mundo, o mundo dos homens, facilmente tem esse tipo de atitude. É uma atitude, irmãos, que simplesmente aqueles que vê como oportunista. Porque pior que a omissão é a pessoa ser oportunista. Ela encontrar diante do necessitado, daquela pessoa que está necessitada, de vez ela colocar os seus ombros para chorar junto, para consolar, ela quer vender lenço. A pessoa está chorando, que oportunidade, vou vender lenço. Não, estenda o seu ombro para que ela chore, console. Meus irmãos, misericórdia. E vemos isso, basta ter uma tragédia, basta ter uma situação como recente nós percebemos no Rio Grande do Sul, e quantas pessoas foram oportunistas, capazes ainda de tirar o resto, ou pouco daquelas pessoas que tinham coisas com elas ainda, tirar, fazer o possível, ser oportunista. Em nome de Jesus, você não pode ter um coração cheio da presença de Deus, se realmente o seu coração tiver este desejo de ser oportunista, de enxergar sempre
com esse olhar, olha que eu vou aproveitar dessa situação, vou me aproveitar, porque olha só, ao olhar que aquele animal, ou meio de transporte daquela pessoa, estava caído no caminho, dizendo, não omita, ajude a levantar, porque realmente levantar um animal de carga é muito pesado, sozinho não consegue, precisa de ajuda, precisa ajudar, ajuda. Irmãos, são coisas simples dia a dia que nós percebemos, a questão é se temos iniciativa, se temos prontamente um coração disposto a dizer, olha, é uma simples atitude, mas tudo por não ser omisso, tudo por não ser omisso, é uma atitude simples, mas isso não tem nada a ver com omissão, tem a ver uma atitude simples, de abençoar alguém, de ajudar a aliviar o seu fardo, de estar junto diante de uma necessidade. Ah, meus irmãos, e aqueles que são oportunistas, porque pior que a omissão, porque a omissão é aquele que vê e não faz nada, e o oportunista é aquele que vê, opa, como eu vou levar vantagem, é aquele que vê como que eu vou me beneficiar diante disso. Misericórdia. O que é pior, um omisso ou um oportunista? Não sei o que é pior, irmãos, só sei que tanto um quanto o outro não tem nada a ver com o crente, e quem concorda diz amém. Tanto uma atitude de omisso que vê e não faz, ou aquele que vê quer se aproveitar, quer se beneficiar, ele não está se importando como eu posso ser útil, como posso ser uma bênção. Ao contrário, o que eu vou ganhar em troca? O que eu vou ganhar? Eu ajudei, hein? Ah, irmãos, misericórdia, tem vezes que nós temos que saber quem nós vamos permitir nos ajudar, porque às vezes nós ficamos refém de um favor. Refém de um favor, misericórdia, agora estou devendo até a minha vida para essa pessoa, porque está me cobrando tanto, está devendo, olha, até a vida agora, por um simples, mas olha, teve todo esse valor, custou tanto isso, aquele favor, que enquanto você respirar, vai ter uma cobrança, lembra que eu ajudei você, então está me devendo alguma coisa, hein? Misericórdia, irmão, você é oportunista também, porque ser movido um coração movido por amor de Cristo é fazer algo para quem quer que seja, conhecido ou desconhecido, sem ao menos sem nenhum interesse, sem ao menos nenhum interesse, seja um conhecido ou desconhecido, servir sem ter interesse. Amém, queridos? Este é um princípio do reino dos céus, este é um princípio do reino, queridos. Essa palavra, meus irmãos, nos chama realmente para nós, olha, nada de omissão, nada de omissão, não devemos ser omissos, muito menos ser oportunistas, não devemos ser oportunistas de formas alguma, irmãos. Essa palavra para mim faz muito sentido, transforma a necessidade do seu próximo numa oportunidade de praticar o amor fraternal, é transformar a necessidade do seu próximo no quê? Que oportunidade que eu tenho de manifestar o amor de Deus. Olha que oportunidade do quê? De servir, de ser um abençoador. Porque se eu negar, mesmo sabendo da necessidade, eu estou sendo omisso. Mas se meu coração é pronto para servir, irmãos, essa necessidade tornou-se aqui uma oportunidade para manifestar o amor fraternal. Dezenas e centenas de leis foram estabelecidas em Israel, e Jesus disse, olha, todas as leis de Moisés, todas as leis do Antigo Testamento, que era para reger, governar o relacionamento de uma comunidade, de uma igreja, de um povo de Deus, se resume em apenas 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Por isso que o fato de nós não sermos omissos é uma questão de manifestar o amor, de colocar o amor em prática. Tanto manifestamos o amor por Deus ao agirmos em favor do necessitado e também para eles.
É uma maneira de manifestar o amor a quem nós estamos tanto dizendo que o amor de Deus me encontrou. E se Ele me encontrou, logo eu vou transbordar deste amor também, em nome de Jesus. Veja uma oportunidade, irmãos meus. Que oportunidade. Uma pessoa que se depara com uma necessidade, você olha, que oportunidade para servir. Que oportunidade de ser um abençoador. Que oportunidade para confrontar o meu ego, minha zona de conforto, a minha religiosidade, porque eu não quero ser nenhum religioso, mas que oportunidade de colocar o amor em ação. Nada de omissão. Precisamos colocar o amor em ação. O amor uma palavra de encorajamento para a sua fé. Uma palavra para te encorajar a ser um instrumento do Senhor, onde quer que seja. Independente de onde for, independente de qualquer lugar que seja, lembre-se que o amor de Deus está em você, lembre-se que você representa Cristo, onde colocar a planta dos seus pés, seja um instrumento de Deus, não seja omisso, porque irmãos, como é delicado você processar o sentimento por não ter feito nada, por não ter alertado, por não ter ajudado, por não ter feito nada, ainda que briga, mas fez alguma coisa, ainda que confrontou, mas fez alguma coisa, ainda que alertou mais uma vez que tal pessoa está no caminho tortuoso, fez alguma coisa, ainda que viu uma necessidade e dispôs em fazer, a pessoa não quis aceitar ajuda, mas você tentou fazer alguma coisa. Eu creio, irmãos, que nós, ao chegarmos diante do Senhor, uma coisa nós iremos ouvir dele. Não é uma condição para entrar no céu, porque é somente por meio de Cristo, a graça de Cristo não é por meio de obras, bem sabemos disso. Mas eu acredito que uma coisa determinante é que a eternidade vai dizer para nós um dia, se eu e você estamos aprendendo a amar. Se essa fosse a senha, ou se essa fosse a condição para entrarmos no céu, Jesus vai perguntar para mim e para você, você aprendeu a amar? Qual seria a sua resposta? Senhor, viver minha vida totalmente tranquilo, em paz e segurança, guardei a minha fé, meu coração, mas quantos necessitados você se importou? Quantas vezes se importou com o próximo? Quantas vezes fez alguma coisa? Nem ao menos uma oração que não lhe custa nada. Não lhe custa nada. Como eu aprendo com os discípulos em Atos capítulo 13, eles estão diante de um homem paralítico, e aquele esperava receber deles alguma coisa, e a primeira atitude que eu aprendo foi aqueles homens falar assim, olhe para nós. Que eles falaram, olhe para nós, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E outra atitude, ele deu a mão para aquele homem que se levantou, deu um salto e entrou no templo glorificando a Deus. Olha que atitude, olhe para nós, ou seja, eu me importo com você, o que eu tenho eu te dou, não vou ser omisso. Eles estavam indo para a oração, hein? Estavam indo para a igreja, hein? Estavam indo cultuar a Deus. Olhe para nós. Com autoridade, aquele homem se levantou, mas antes ele estendeu a mão, disse, olha, eu te ajudo. Não foi indiferente. Sabe, meus irmãos, tem coisas que nós temos que pedir ao Senhor, Pai, me ajude a colocar em prática o que o Senhor me deu. O Senhor me deu unção, me deu graça, me deu amor, está transbordando a minha vida para quê, irmãos? Para ser um instrumento de Deus nessa terra. O que nós estamos recebendo do Senhor, irmãos? E quanto mais recebemos dele, menos teremos desculpa.
mais seremos confrontados pela omissão, se agirmos, se deixarmos de agirmos, com tanta coisa, conhecimento, tem palavra, tem Deus na sua vida, nós temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos referências na nossa vida. Preciosos irmãos, não temos desculpa, mas precisamos, Senhor, me perdoe, que eu não quero ser omisso, não quero ser omisso, eu quero me dispor para fazer alguma coisa, que a partir da minha vida, a partir de hoje, olha, nada de omissão, nada de omissão. Ao ter conhecimento de uma necessidade ou de um necessitado, Senhor, o Senhor me deu recurso para abençoar pessoas. Eu quero concluir contando um breve testemunho de um homem que Deus o prosperou muito, e ele foi um grande empreendedor, muito mais do que isso, ele foi um semeador do reino de Deus. E algumas pessoas ficaram incomodadas o porquê que tanto ele fazia pela igreja. Tanto, tudo era ele fazia, ele queria, ele desejava sempre abençoar e servir. Algumas pessoas ficaram incomodadas de ver que ele fazia tanto. E perguntaram por que ele fazia tanto isso. Ele foi enfático ao dizer somente uma coisa: Deus me prosperou para quê? Simplesmente isso. Deus me prosperou para quê? Eu aprendi tanto com essa atitude dele, que eu falo muito isso para mim mesmo. Deus me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino, seu amor, para quê? O Senhor nos deu tanto livramento, que se não fosse pela misericórdia de Deus, não estaria com vida, ou pelo menos teria alguma sequela, pela ignorância, pelas tolices que fazemos, alguma coisa, que não deveria ter uma saúde tão abençoada. O Senhor me deu tanto livramento, para quê? O Senhor me prosperou para quê? O que você realmente se confrontaria, queridos? Uma pergunta para si próprio: Deus me prosperou para quê? O Senhor me abençoou para quê? Eu tenho isso para quê? Será que é só para si próprio? Irmãos, esqueci de dizer para você que essa mensagem não seria uma mensagem simpática, mas é libertadora, amém, queridos? É libertadora. Se coloque de pé, por favor, irmãos meus. Aleluia. É uma palavra que o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo, queridos, que nós devemos de forma alguma sermos omissos. Não seja omisso. Não seja omisso. Faça alguma coisa por amor a Cristo, ou pelo amor de Deus. De ser sensível, a ser um instrumento de Deus, porque quanto mais você dispõe para servir, para dar, mais você recebe. Este é o princípio do reino. Você recebe quando você dispõe para servir. E saiba de uma coisa, meus irmãos, quando somos movidos por uma omissão, eu fico a perguntar: que cristão sou eu? O que eu estou aprendendo? Em outras palavras, que Bíblia estou lendo? Que Bíblia estou lendo? Misericórdia. Vamos orar ao Senhor neste momento, irmãos meus. Com muito amor, receba essa palavra de Deus para o seu coração. O Senhor nos exortou, nos encorajou, porque Ele está nos preparando para o novo tempo, queridos, para vivermos a cultura do reino de Deus. Nossos irmãos do Ministério de Intercessão vão se aproximando aqui, se posicionando, por favor. Ó doce Espírito de Deus, não tem como disfarçar, o Senhor nos encontrou mais uma vez. Não tem como disfarçar, o Senhor encontrou o nosso coração mais uma vez. Não tem como olhar para o lado e pensar é com o outro, não, é comigo mesmo. Senhor, perdoa-nos, Senhor, pela omissão.
Perdoa, Senhor, pela omissão. Confessamos nosso pecado da omissão, Senhor, por não fazer nada, por não se dispor a fazer nada. Nos perdoe, Senhor, de ver a necessidade, o necessitado e não se importar, ao menos orar. Senhor, nos perdoe por ser tão frios. Nos ajude, Senhor. Transborde em nós o teu amor, o que o Senhor faria em nosso lugar. Nós te pedimos a ti, Senhor, tua presença continue ministrando nossos corações neste lugar, transformando nossas vidas, pois nós queremos aprender com o Senhor, que sempre se importou, sempre se importa conosco. Jesus se importa. Ele não é indiferente, muito menos omisso. Ele olha, diante mesmo de uma multidão, Ele é capaz de ouvir o clamor de um homem gritando por seu nome: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus tem a capacidade de perceber de longe a necessidade dos aflitos. Mesmo que você esteja aqui na frente ou na última cadeira, o Senhor sabe das suas necessidades. O Senhor conhece o coração, o Senhor assiste. Ele é poderoso para restaurar, para suprir suas necessidades, para restaurar o que você perdeu. Ele é poderoso para restaurar, o Deus da restauração. Ele restitui a alegria da salvação para aquele que se arrepende. Ele restaura a paz para aqueles que voltam para a tua presença. Ele restaura os sonhos, a qual Ele deseja que vivamos. Quando nos entregamos de todo o coração, Ele nos limpa, nos purifica pelo teu poderoso sangue. Quando a Ele nos entregamos completamente. Em nome de Jesus, te encorajamos a sair do seu lugar e vir aqui à frente para receber uma oração. Seja você que deseja começar uma campanha hoje, seja você que já está na jornada de oração por 7 semanas, por um propósito, por uma causa. Seja você que essa palavra encontrou você nessa noite, saia do seu lugar, venha bem aqui na frente, que nós iremos orar junto com você, no nome de Jesus.
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sim, Senhor, essa é a nossa oração. Convém, convém. Sim, Senhor. Aleluia. Nós oramos e clamamos, Senhor, que o Espírito do Senhor venha nos convencer, nos converter totalmente nosso coração. Um coração de servo, um coração que se importa, um coração que diz não para as indiferenças. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Nós queremos ser movidos pela cultura do Teu reino. Queremos viver, Pai, e declarar: convém que o Senhor cresça e que venhamos diminuir. Convém o Teu coração, convém, Espírito Santo de Deus, a Tua presença. Senhor, nós clamamos a Ti, nós oramos, entregamos aos Teus cuidados os nossos irmãos. O Senhor conhece suas necessidades, Senhor. Nós clamamos, nos dê, Senhor, a sensibilidade para chorar com os que choram. Nos dê alegria para se alegrar com aqueles que se alegram. Nós oramos o nome de Jesus, Pai. Nos dê o Teu bálsamo para sermos agentes de cura, Senhor, em nome de Jesus.
Coloque em nossas mãos tudo que precisamos para acudir ao necessitado. Nós clamamos a Ti, Senhor. Faz-nos enxergar com os Teus olhos. Faz-nos enxergar com os Teus olhares, Senhor. Faz-nos sentir pelo Teu coração. No nome de Jesus. Oh, Jesus. Que Ele apareça. Declare, Que igreja. eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que o Senhor continue cobrindo teu coração. Guarde a sua mente. Que o Espírito Santo te guie. Que a presença do Senhor te cubra. Que o amor de Deus te envolva. Que o temor do Senhor se apodere do seu coração. Que o Espírito Santo continue guiando você a toda a verdade. Em nome de Jesus nós oramos e os abençoamos. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos em paz, igreja. Vamos na bênção, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça.